Elias, parte 4. A degradante aliança entre o rei Josafá e o rei Acabe. Ao fim de uma grande guerra, onde o rei Acabe venceu o rei da Síria, percebemos que Acabe achou bonito o pedido de clemência do rei da Síria e salvou-o da morte. Acabe se dispôs a ser mais generoso do que o próprio Deus. Acabe chamou o seu inimigo mortal de irmão. 1 Reis capítulo 20, versículos 31 e 34. Em meio à carnificina da batalha, Acabe convidou para subir em seu carro de guerra. E após algumas trocas de simpatias e afagos, o rei da Síria devolveu algumas cidades conquistadas, sem que fosse exigido por Acabe. Ora, Acabe ficou muito feliz. Todavia, a cidade mais importante o rei da Síria não devolveu, e nem Acabe solicitou. Com o passar do tempo, o rei da Síria foi se fortalecendo novamente, e uma nova guerra já despontava no horizonte. A essas alturas, o rei Acabe tinha certeza que a cidade de Ramote de Gileade jamais seria entregue pelo rei da Síria. O rei Acabe tinha deixado passar a oportunidade de se livrar do seu grande inimigo. E agora também queria de volta aquilo que havia ignorado lá atrás. As somas das oportunidades perdidas, ou seja, pelo rei Acabe, eram maiores do que aquilo que o seu pequeno raciocínio alcançava. O preço de todas as oportunidades perdidas pelo rei Acabe estavam para serem cobradas pelo próprio Deus. Tempos atrás, Deus havia usado o seu profeta para dar ao rei Acabe as promessas de vitória contra o rei da Síria. Imagine, foi muito fácil Acabe vencer as duas grandes guerras contra a Síria, apesar dele nada ter feito para merecer. Também sequer pediu, bem como nada aprendeu com estas vitórias, pelo menos em relação a Deus. O discernimento do rei Acabe era ínfimo. Grande era a sua miopia para ler os cenários pautados na obediência e temor a Deus. Todavia, o rei Acabe parecia muito bom em arranjos, em conchavos e ardis. É de se imaginar que ele e a rainha Jezabel tenham providenciado nos bastidores um cenário altamente sedutor, visando promover a filha, a princesa do Reino do Norte, para ser a futura rainha do Reino do Sul. Ora, quem conhece a história deste casal pelos textos sagrados, sabe que eles eram capazes disto. E em um determinado dia, o filho do rei Josafá, do Reino do Sul, ou seja, do reino de Judá, viu a filha de Acabe, altamente produzida e sedutora. Lhe enfeitiçou e não deu outra. Caiu no laço de casamento, orquestrado pelas trevas. O rei Josafá, que sempre tinha sido um crente fiel e fervoroso, após ficar rico e poderoso, bem como cheio de glória, conforme 2 Crônicas capítulo 18, versículo 1, deixou cair o seu nível de temor e tremor em relação a Deus.
À medida em que a riqueza do rei Josafá crescia e se consolidava, menos ele se sentia dependente de Deus. Acredito que Josafá já não lia mais a palavra de Deus como antes. Ou seja, ele banalizava o seu significado. Josafá se sentiu também mais ousado e audacioso em relação a estabelecer vínculos e compromissos desassociados dos interesses divinos. E foi assim que o rei Josafá entendeu que não era nada demais criar laços de sangue com a família do rei Acabe. É possível que Josafá visse no rei Acabe um quase crente. Também não duvido que Josafá pensasse que esta amizade contribuísse para fortalecer e propagar o nome de Deus. Parecia um casamento perfeito. Agora os reinos estavam unidos. Nada de ameaças, nada de intrigas, nada de guerras. Agora tudo era paz e prosperidade. Além do mais, qualquer ameaça a um deles seria uma ameaça a ambos os reinos. Imagine, vencer um reino já é um desafio, quanto mais vencer dois. Os anos se passaram. O rei Acabe mandou providenciar 2 tronos e colocou na praça principal da capital Samaria. Imagino que neste período o rei Acabe já havia estudado a vida do rei Josafá, seus hábitos e costumes. O rei Acabe deve ter se esforçado para aparentar estar na altura do rei Josafá, na espiritualidade e no temor a Deus. Por fim, o rei Acabe convidou o rei Josafá para visitá-lo em Samaria. É de se imaginar que neste dia Acabe tenha decretado feriado nacional no Reino do Norte. Um grande banquete foi providenciado em honra ao rei Josafá. Livro de 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 1 ao 27. E um trono adicional estava na praça, para que o rei Josafá se sentasse nele. A honra dada por Acabe a Josafá era muito grande, extrapolava a linha da razoabilidade. Imagino que o rei Josafá nunca se sentiu tão valorizado e importante. Afinal, poderia haver maior prova de amizade. O rei Acabe provou publicamente para todos os seus súditos o quanto gostava do rei Josafá. Acredito que após um discurso público, sem economia de lisonja, o rei Acabe fez um pedido ao rei Josafá. Ora, Acabe já havia neutralizado todas as possibilidades de receber um não. A verdade era que o rei Josafá estava comprometido até o pescoço com o pedido do rei Acabe. O convite era para que se unissem em uma guerra contra a Síria e que recuperassem a cidade de Ramote e Gileade. Como era esperado, Josafá disse sim. Iremos e seremos um único povo, disse Josafá. A armadilha do rei Acabe estava funcionando. Depois, nós percebemos que Josafá pediu para consultar a vontade de Deus através de um profeta. Acabe já tinha providenciado a solução para aquela necessidade. Rapidamente, Acabe introduziu 400 profetas diante do rei Josafá.
Todos eles falaram a única voz, que Deus lhes daria a vitória na guerra contra a Síria. Imagine a revelação dos 400 profetas de Acabe. Era mais importante do que a ajuda de Josafá ou não? Imagine, acredito que Acabe queria ter tudo ao seu lado. E seguindo a linha de raciocínio de Acabe, eu imagino que ele acreditava mais na ajuda de Josafá do que na de Deus. Claro, sabe? Acabe devia ter imaginado que se Deus falhasse com ele, Josafá estava ali para fazer a parte dele e não falharia. O rei Josafá não se convenceu da fonte daqueles 400 profetas e pediu para consultar um profeta de Deus. Né? Havia um profeta que sempre falava mal do rei Acabe e ele foi trazido à presença de Josafá. Ora, se mentisse, agradava ao rei Acabe. Se dissesse a verdade, irritava o rei Acabe. Será que o nosso mundo é diferente? O profeta Micaías foi conduzido por um mensageiro de Acabe. E a devoção deste empregado ao rei era tanta que ele pediu ao profeta para fazer como os demais profetas, que procurasse falar bem do rei. Imagine até que ponto chegou o nível espiritual dos empregados de Acabe. O tema em questão era uma guerra. Era um confronto de alta letalidade entre países. Como era possível alguém acreditar que a mera vontade humana, inclusive contrariando a vontade de Deus, poderia prevalecer? Por fim, o profeta Micaías falou toda a verdade em nome de Deus. Inclusive que o rei Acabe não sairia vivo daquela guerra, pois Deus o assinalara como alvo. O que fez o rei Acabe? Mandou prender o profeta e que fosse alimentado com pão e água, até que ele voltasse em paz. E a palavra de Deus aonde ficava? E a vontade de Deus seria suplantada pela vontade humana? O que o rei Josafá fez diante de tudo isto? Desistiu? Voltou imediatamente para casa? Infelizmente não. Josafá estava tão comprometido com o rei Acabe que, mesmo recebendo todas as confirmações divinas, em contrário, seguiu com Acabe para a guerra. Impressionante. Ele também colheria os frutos podres da sua escolha. Os exércitos de Israel e de Judá se uniram para a guerra. Livro de 2 Crônicas, capítulo 18, 28 ao 34. 1 Reis, capítulo 22, versículos 29 ao 40. O rei Acabe procurou empurrar o rei Josafá para ser o alvo perfeito em seu lugar. Enquanto o rei Acabe se disfarçou de um simples soldado, ordenou que o rei Josafá usasse os seus trajes reais na guerra. Estaria o rei Acabe promovendo o rei Josafá? Imagine entrar na guerra com trajes reais. Isto causaria admiração, respeito e temor, até dos inimigos. Josafá aceitou sem questionar. Acabe parecia ter lido os pensamentos do rei da Síria. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 31 ao 35. Literalmente, o rei Acabe colocou Josafá para morrer em seu lugar. Grande amigo, grande honra, grande valorização. Tenha cuidado com os seus amigos. O rei Acabe
deixou muitos seguidores na terra. O disfarce do rei Acabe funcionou. De fato, era muito bom. Ninguém conseguiu reconhecê-lo na batalha. Lá estava o rei Acabe disfarçado de um soldado simples, comum, no meio do seu exército. É possível que não passasse de alguém no meio de todo mundo. O rei de Israel estava invisível aos milhares de olhos do grande exército da Síria. Teria o profeta Micaías se enganado? Lá estava o rei Acabe se divertindo como um desconhecido no meio da batalha. De repente, um recruta sem experiência, quem sabe um daqueles medrosos que fecham os olhos antes de atirar, tesou seu arco e disparou uma flecha ao acaso, sem mira e sem rumo. Aquela flecha passou por cima de centenas de soldados. Poderia ter acertado qualquer um ou ninguém, mas a flecha continuou o seu rumo aleatório, até atingir um alvo não programado. A flecha passou por uma pequena fresta da fivela da couraça de um soldado e se enterrou no seu corpo. E este soldado não era outra pessoa, senão o rei de Israel disfarçado. Acabe havia se enganado, pois ninguém consegue se esconder ou se disfarçar perante Deus. O rei Acabe pediu para que o seu carro saísse do combate e fosse colocado defronte do campo de batalha. E lá ele ficou de pé, olhando o desenrolar da batalha até a tarde, quando morreu de hemorragia. A guerra terminou ao final do dia, sem que o exército ou o rei da Síria soubesse do paradeiro de Acabe. O grande prêmio pela cabeça de Acabe não foi entregue a ninguém. O rei de Israel não voltou em paz como queria. Da batalha não voltou nem vivo. Fazia tempo que sua guerra não era contra pessoas na terra, era contra o próprio Deus. Cumpriu-se a profecia do profeta Elias. Os cães lamberam o sangue do rei Acabe, que se acumulou no piso de seu carro. É fundamental sabermos contra quem estamos lutando. E quanto ao rei Josafá, o que aconteceu com ele? Ele escapou após pedir socorro a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 31 ao 32. Josafá viveu um grande constrangimento. Retornou vivo e foi severamente repreendido por um profeta enviado por Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 1 e 2. Josafá foi acusado de ajudar ímpio e amar quem Deus aborrecia, bem como um castigo estava a caminho. Aquela amizade, aquele vínculo de compromisso, já prenunciava com clareza que Deus não aprovava. O que Josafá ganhou com esta amizade? Qual a contribuição dela? Nenhuma. Josafá saiu menor, mais pobre, ou mesmo com uma coleção de embaraços e encolhimentos. A filha do rei Acabe era sua nora, e consequências desastrosas aconteceriam em um futuro próximo. Próximo vídeo daremos continuidade a este assunto. Que Deus nos abençoe. Amém.